Está divertida essa pressão da mídia contra a viagem do Bolsonaro à Rússia. A gente sabe que a mídia, não é, o complexo midiático, nem sempre tem seus interesses coincidentes com os interesses brasileiros, mas muito mais com os Estados Unidos e com a Europa Ocidental. E nesse ponto a gente encontra um paradoxo, que é justamente o Bolsonaro, que é considerado, né, pela mídia, inclusive, como homem muito submetido aos interesses americanos, e é justamente ele que está desafiando o próprio presidente dos Estados Unidos em visitar o presidente da Rússia, Vladimir Putin. A gente vê aqui um material da Folha de São Paulo reproduzindo outro material da BBC de Londres, no qual diz que Rússia pede que Bolsonaro faça 5 testes de Covid antes de encontro com Putin. Ou seja, o Bolsonaro estaria sendo submetido a uma humilhação pelo presidente da Rússia, o que não é bem verdade, porque a gente tomou conhecimento de que o presidente da França, esse sim, muito mais importante que o presidente brasileiro, porque a França é a segunda ou terceira potência no mundo estritamente ocidental. Bom, mas foi justamente o presidente da França, o Emmanuel Macron, que não é nenhum homem de esquerda, muito pelo contrário, é dali da frente conservadora, inclusive dos donos dos bancos, porque ele integra até hoje, né, uma das diretorias daquele banco Rothschild da Inglaterra. Pois é, diante daquelas exigências dos 5 testes, o Macron simplesmente rejeitou aquela ideia. E aí, por causa disso, não é, o presidente russo teve de falar com o presidente francês em uma mesa de 4 metros de extensão, não é? Com os dois na cabeceira, parecendo que precisavam ali até de um alto-falante para conversarem, porque o diálogo realmente ficou difícil. Mas nem por isso o Macron deixou de apresentar o seu plano para salvar, não é, tanto a Ucrânia quanto a Europa daquela guerra iminente, como costuma aí trombetear a imprensa ocidental. E depois circulou a boca pequena que o Macron teria rejeitado os tais testes, não por causa dos testes em si, que são 5 testes de PCR, mas porque ao retirar, não é, substâncias químicas de seu nariz naqueles testes de PCR, os russos poderiam ali roubar o seu DNA. Coisas de política e de espionagem internacional, diga-se de passagem. Mas vamos ver aqui o conteúdo desse material da BBC reproduzida pela Folha. O presidente brasileiro se reunirá em 2 ocasiões com o líder russo em visita oficial ao país na próxima semana. O governo da Rússia pediu que o presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva se submetam a um rígido controle sanitário para se aproximar do presidente russo, Vladimir Putin, durante a viagem oficial a Moscou marcada para a semana que vem, que pode ser segunda ou terça-feira, o presidente saindo daqui para se encontrar lá com o Putin, porque a agenda até agora não foi divulgada, nem no Brasil, nem em Moscou. De qualquer maneira, o Bolsonaro chega num momento em que as tensões parecem estarem amainadas, apesar, né, da pressão midiática também, inclusive dos Estados Unidos, dizendo que o Putin está ali muito próximo da invasão da Ucrânia.
Ora, isso aí a gente sabe que é uma propaganda de guerra, uma propaganda contra Moscou, para tentar encurralar Moscou. O Putin, que não é assim tão encurralável como sabem muito bem os presidentes dos Estados Unidos e muitos chefes de Estado europeu. O Putin, claro que ele está ali com aqueles 130 mil soldados e equipamentos pesados ali ao redor da Ucrânia. Não é à toa, não é? Porque ele está sendo também cercado ali nas suas fronteiras pelas tropas da OTAN, que dizem não ser ofensivas, mas sim são com mísseis balísticos, inclusive. Mas por que é que eu digo isso? Eu digo isso porque eu vi hoje o ministro da Defesa britânico, não é? Um cidadão aqui chamado Ben Wallace, Benjamin Wallace. Ele foi a Moscou, que já demonstra aí uma tendência à Inglaterra a fugir daquela metralhagem verbal contra os russos e se encontrar com o ministro da Defesa da Rússia hoje. Então, o que é que ele diz ao sair do encontro? Tivemos um encontro franco e construtivo. O Macron também falou a mesma coisa depois que visitou o Putin, ainda que ali separado por aquela mesa de 4 metros. E tem mais uma coisa, o Macron foi simplesmente propor como a saída para a guerra a finlandização da Ucrânia. O que é que isso significa? Finlandização. É a repetição daquilo que houve na época do Stalin, não é? Quando a Finlândia, ali muito próxima à Rússia, estava ameaçada de sofrer uma invasão por parte da então União Soviética poderosíssima. Isso antes da guerra. E o que é que acontece? A Finlândia decide fazer um acordo com Stalin, pelo qual ela fica independente na questão, né, entre o Ocidente e a União Soviética, mas com sua política externa subordinada ao Stalin. Eu, quando vi isso, eu não entendi muito bem essa posição do Macron. Ele depois desmentiu, mas parece que os jornais insistem em que a finlandização da Ucrânia seria a solução ideal para o conflito, ainda que isso repercutisse e representasse uma séria capitulação por parte dos Estados Unidos, da Inglaterra e toda a Europa diante do Putin. Mas, para resumir este vídeo aqui, a gente sabe que não haverá guerra, pelo menos neste momento. Nem o Putin é homem da confrontação direta. Ele pode até ali tirar um outro pedaço da Ucrânia, como fez com a Crimeia e aquela parte leste da Ucrânia. Mas dali para confrontar diretamente Kiev, que é a capital da Ucrânia, isso dificilmente faz parte do perfil do Putin, que é muito mais um perfil low profile nesse sentido, do que propriamente, não é, confrontacionista. Não é à toa que ele, Putin, é um grande estrategista. E Bolsonaro teria muito a aprender com o Putin se ele prestasse atenção nas posições do Putin desde que chegou ao poder há mais de 20 anos.